Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 6º domingo da Páscoa. Semana que vem é o domingo da Ascensão. Já há vários domingos e durante a semana a gente tem visto o discurso de despedida de Jesus. Jesus se despede dos seus apóstolos na última ceia, porque é o último momento que ele vai ter com os apóstolos de forma prolongada. Na ceia, então, principalmente na ceia de São João, ele vai deixando a herança dele. Como ele vai deixar a herança e o mandamento. Assim, durante a Santa Ceia, ele deixa a sua paz, ele deixa o sacerdócio, ele deixa a Eucaristia e ele deixa o mandamento do amor. Repara que é os finalmente, porque semana que vem é a ascensão do Senhor. Então ele deixa esse mandamento, o mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando a gente pega esse texto, ainda mais nos dias de hoje, esse amar os nossos irmãos, amar o próximo, amar a Deus, ele fica muito subjetivo. Nos dias de hoje as pessoas entendem o que quiserem com esse amai-vos uns aos outros. E é por isso que Jesus deixa claro aqui no Evangelho: se me amais, guardarei os meus mandamentos. De forma que não adianta eu ficar falando que ama a Deus se eu não guardo os seus mandamentos. Ele diz: aquele que me ama, escuta a minha voz e faz aquilo que eu mando. Assim, se eu amo a Deus, eu tenho que ter como princípio da minha vida guardar os mandamentos. O primeiro erro que a gente vê de tudo isso, hoje, nos dias de hoje, de tudo isso, é que as pessoas já nem sabem quais são os mandamentos. Então vai guardar o quê, se nem sabe quais são os mandamentos? A gente vive num tempo que as crianças terminam a catequese e não sabem os mandamentos. Entrou, não sei, na cabeça de que gênio, vai estar mais para jegue, que não se pode decorar, não é? Não se deve decorar na catequese, não, porque a criança tem que ser seduzida e não sei o que, e papapá. Porque pensa só, deixa seu filho ir na escola só o dia que ele quiser. Ele não vai nenhum dia. Quando a gente é criança, a gente não entende direito as coisas, e é normal que seja assim. Tem coisa que vai pela decoreba, e depois ao longo do caminho você vai compreendendo e você vai entendendo. Aí você vai fazer a confissão de 200 crianças aqui para a primeira Eucaristia, para a Crisma, e chega na confissão, elas não sabem o que falam, porque não sabe quais são os mandamentos. Como é que eu vou saber se eu guardei ou não os mandamentos? Só que não bastasse isso, também acontece isso com os adultos. Se eu não sei quais são os mandamentos, como é que eu vou guardá-los? Eu vou vivendo meio que engana que eu gosto, o que dá para fazer eu vou fazendo, mas não é assim. O padre já falou, é necessário que a gente tenha uma vida de santidade. A vida de santidade, ela começa com a observância dos mandamentos. Ela não é só os mandamentos, ela começa com a observância dos mandamentos. Quando você observa os mandamentos, é como se estivesse no 0 a 0 ainda, mas já está bom, está 0 a 0. Quando você começa a pecar, começa a ficar no negativo. Quando você começa a ter virtudes, começa a fazer o bem, aí começa a crescer, aí sim. Mas acima de a primeira coisa é os mandamentos, é viver os mandamentos. Mas de fato as pessoas então dizem que amam a Deus, que isso, aquilo, outro, mas não obedecem os mandamentos e não estão nem aí para os mandamentos da lei de Deus. Não bastasse tudo isso, nos dias de hoje as pessoas não só elas não obedecem os mandamentos, como elas mudaram os mandamentos. As
pessoas mudaram os mandamentos. É isso que vai ser essa homilia de hoje. O padre não vai explicar teologicamente cada mandamento, mas a gente vai ver e vai entender cada mandamento pelas frases que o povo fala. Então essa homilia é o seguinte: os mandamentos de Deus em frases. Essa homilia, os teólogos, os power aí vão falar assim: nossa, que homilia moralista, fundamentalista. Eu estou nem aí. Eu quero levar meu povo para Deus, eu quero levar meu povo para o céu, de forma que aquilo que o padre for falando aqui, essa homilia, depois você vai procurar, vai ficar gravada, ela vai poder servir até mesmo de exame de consciência quando você for confessar, para não fazer essas confissões, essa multidão de confissão que a gente atende, que as pessoas não sabem o que falam. Porque a pessoa chega lá e fala assim: não matei, não roubei. O outro fala assim: padre, eu não tenho pecado. O outro fala: padre, eu só falo do bem, só faço bem. O outro chega e fala o pecado do marido, dos filhos, do vizinho. Os mandamentos de Deus em frases, vocês vão entender. E na medida que o padre for falando, você já vai fazendo o seu exame aí, para quando você for confessar, você: isso aqui eu falei, isso aqui eu fiz. O primeiro mandamento, como você sabe, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quais as frases que o povo fala? Ame todas as coisas, e se der, você ama a Deus. Primeiro você cuida da sua vida, você ajeita a sua vida, depois você vai atrás de Deus. Todas as religiões são boas. Jesus só é mais um. Jesus é só mais um. Está tudo no primeiro mandamento, essas frases, que a turma às vezes de igreja vai repetindo. Não importa qual Deus, o importante é ter uma coisa para acreditar. Você não escuta por aí? Vai contra o primeiro mandamento. Só acredito naquilo que eu vejo. Se Deus existe, por que inocentes sofrem? Por que está tendo lá a enxurrada lá no Rio Grande do Sul? Está tendo aquele sofrimento no Rio Grande do Sul? Se for preciso, acenda uma vela para Deus e para o diabo, para garantir. Eu acredito na ciência e não na superstição da fé. Religião causa mais mal do que bem. O mundo viveria em paz se não tivesse religião. Dinheiro e sucesso que são importantes. Eu acredito em mim. A minha vida depende de mim. Não preciso de Deus para fazer o bem. Faço o bem porque quero simplesmente. Deus, bobagem. Coloco minha carreira acima de tudo. Admiro tanto uma celebridade que farei qualquer coisa por ela. Vocês estão vendo esse show da Madonna, hein? Fala para mim se não é idolatria o que fazem. Se falar para vir na missa, não vem. Para mim, meu telefone, meu carro, minha casa é mais importante do que qualquer coisa. Nada é mais sagrado para mim do que meu time de futebol. Pensa só, se não é isso. Porque a partir do momento, veja só, que uma pessoa falta da missa por causa de um time, o Deus dele é o time. Meu relacionamento é meu tudo. Isso aqui é outro B.O., hein? Acredito que a tecnologia resolverá todos os problemas do mundo.
Meu candidato que nos salvará. Vixe Maria, hein? Eu pratico rituais que homenageiam vários deuses de diferentes religiões. Acredito que vários deuses governam o mundo e que todos devem ser adorados de forma igual, porque todas as religiões são iguais. Em minha casa tem altares para vários deuses. Não vejo problema em misturar práticas religiosas de diferentes liturgias. Vou misturando tudo. Cada Deus tem um propósito. Eu oro a diferentes deuses, dependente daquilo que eu preciso. Celebro os festivais de múltiplas religiões para honrar esses deuses. Ensino meus filhos sobre a existência de vários deuses. Minha espiritualidade é um mix de influências de várias religiões. Não, você tem que pegar um pouco de tudo. Para cada aspecto da minha vida, consulto um Deus diferente. Eu tenho meus amuletos e os meus talismãs são dedicados a diversas ocasiões. Então estou lá com figa, com um elefante com o popô virado para a rua, e venho na missa de domingo. Vejo os deuses de todas as outras religiões como parte de uma grande verdade espiritual. Ou seja, no fundo não tem uma religião que é certa. O certo é uma junção de todas, é a soma de todos. Ainda no primeiro mandamento, eu vivo para comprar. O que possuo define quem eu sou e quem as pessoas são. Quanto mais caro, melhor me sinto. Meu objetivo de vida é acumular riqueza, acumular diploma. Veja, meu objetivo de vida não é Deus. Meu objetivo de vida é acumular diploma, riqueza. Não me importo com o espiritual, só o material que sustenta a barriga. O sentido da minha vida é sempre ter mais. Julgo as pessoas por aquilo que elas têm. Minha felicidade é ter coisas novas. Se algo não pode ser comprado, não vale a pena. Não consigo resistir a compras, mesmo que não precise, acabo comprando. Acredito que certos números trazem azar. Nunca passo por debaixo da escada. Sempre toco em madeira para evitar má sorte. Minha vida é guiada pela leitura dos horóscopos. Levo sempre um pé de coelho comigo no bolso. Sigo rituais que sei que não vão fazer sentido, mas faço de qualquer jeito por medo. Evito sair de casa em certas datas porque acho que são azaradas. Uso amuletos para me proteger de maus espíritos. Consulto cartomantes para tomar decisões importantes. Eu acredito que alimentos trazem sorte ou azar. Faço oferenda para espíritos que acreditam que influenciam a minha vida. Sigo dicas de gurus espirituais para melhorar a minha vida, a minha sorte e o meu relacionamento. Sempre faço desejo quando vejo uma estrela cadente. Meu, quanta coisa o povo. Aí chega aqui, não, padre, eu não pequei, não fiz pecado, né? Participo de sessões espíritas, ou já participei regularmente. Uso de tarô para tomar todas as minhas decisões importantes. Estou envolvido em práticas de magia e feitiçaria,
Participo de rituais que invocam entidades espirituais. Estudo a Cabala como uma fonte de poder oculto. Minha casa está cheia de símbolos esotéricos, é pirâmide, é coisinha de som, é anjinho da nova era. Pratico rituais de magia negra para influenciar os eventos. Uso de cristais para comunicação com o além. Acredito que posso alterar o curso dos eventos através de encantamentos, de simpatia, de benzedeira. Invoco espíritos para ajudar a minha vida. Pratico adivinhação. Estou sempre em busca de conhecimento oculto para expandir as minhas habilidades. Participo de grupos, de sites, de grupos de zap que exploram o lado sombrio do espiritual. Realizo rituais de banimento e purificação regularmente. Agora as frases de um ateu, né? Que também entra no primeiro mandamento. Deus é um conceito criado pelo homem. A religião é uma invenção para controlar as massas. A ideia de um Criador é absurda para mim. Vivo minha vida sem qualquer crença em um Deus. Acredito apenas no que posso ver e tocar. A fé em Deus é uma ilusão. A humanidade superará um dia a necessidade de religião. Eu já superei. Não há evidências científicas da existência de Deus. Considero-me uma pessoa racional. Por isso não posso acreditar em Deus. A ideia de orar para um Deus Supremo me parece ridícula. Acredito que a ética e a moralidade são possíveis sem a fé. Essas frases foram frases contra o primeiro mandamento. Como é que eu posso dizer que amo a Deus falando frases dessas? Ou fazendo essas coisas? Segundo mandamento, aguenta aí. Exame de consciência hoje. Segundo mandamento, você não lembra, né? Não tomar seu santo nome em vão. As frases que o povo fala: Deus se esqueceu de mim. Na minha vida dá tudo errado. O que será que eu fiz na vida passada para receber tanta desgraça agora? Vou perguntar para o meu horóscopo. Faço as promessas a Deus que eu sei que não vou cumprir. Só faço o bem e só tomo. Segundo mandamento, gente. Está vendo só? Se o padre viesse aqui e explicasse o conceito teologicamente, você ia falar assim: não é comigo. Mas daí quando você vai escutando umas frases, você percebe que você fala algumas. Aguenta que você vai falar mais aqui ainda. Com o padre também, né? Não importa o que eu faça, as pessoas sempre me decepcionam. Falou a Imaculada Conceição, né? Ninguém aqui me ajuda, me entende, ninguém me valoriza. Minha vida seria melhor se eu tivesse nascido em outra família. Minha vida teria sido melhor se eu tivesse casado com outra pessoa. Não adianta tentar mudar, as coisas sempre acabam dando errado. Eu sempre acabo tendo que fazer tudo, sobra tudo para mim. Deus não está nem aí com a gente. Juro por Deus que farei isso amanhã. Oh meu Deus,
porque essa fila não anda. Juro por Deus que não fui eu. Deus, como esse carro é demorado. O trânsito, né? O segundo mandamento aqui é não tomar seu santo nome em vão. Olha só, um monte de coisa que a gente vai falando no nome de Deus, de Jesus e Nossa Senhora. Aqui o Padre está falando só Deus ainda, hein? À toa. Deus sabe que não quero trabalhar hoje. Por Deus, essa comida é a pior do mundo. Que Deus me livre de fazer isso de novo. Deus, como ela é irritante. Caramba, Deus, por que isso sempre acontece comigo? Meu Deus, por que eu tenho que acordar cedo? Pelo amor de Deus, você podia parar de falar? Ó Deus, esse filme é tão chato, esse passeio está tão chato. Repara que todas as coisas vai envolvendo o nome de Deus em coisa boba. Deus, como eu odeio reuniões. Essa eu falo, hein? Juro por Deus que vou parar de fumar esse ano. Meu Deus, como isso é tedioso. Deus, as minhas crianças são impossíveis. Por Deus, eu desejaria que hoje já fosse sexta. Deus, esse lugar é um desastre. Deus, por que está chovendo? Deus, por que não está chovendo? Deus, você viu o que ela estava vestindo na missa? Meu Deus, por que eu tenho que lidar com tudo isso? Meu Deus, esse é o pior dia da minha vida. Deus, por que eu não posso ter um pouco de paz? Ai, ai. Juro por Deus que nunca mais falo com Ele. Deus, eu preciso de férias. Meu Deus, por que tudo é tão complicado? Deus, por que isso tinha que acontecer justo hoje? Deus, eu espero que ninguém descubra o que eu fiz. Por Deus, tomara que chova amanhã, assim cancela a reunião. Eu usei uma citação da Bíblia fora de contexto, só para vencer uma discussão. Ih, os proteques, hein? Os protestantes. Joguei as páginas de um livro sagrado no fogo por despeito. Disse que todas as orações são inúteis e que rituais da liturgia são bobagens. Chamei um ritual litúrgico de espetáculo sem sentido. Fiz uma tatuagem com um símbolo religioso só porque achei legal, sem respeitar seu significado. Cantei músicas sagradas em karaokê, zombando em sua letra. Tomou uns goró lá, né? Depois foi cantar. Os animaizinhos subiram de 2 em 2. Desrespeitei o silêncio de lugar de missa, falando alto, rindo, conversando. Pisei propositalmente em locais onde sei que são considerados sagrados, que não são considerados sagrados. Usei de artefatos religiosos como parte da minha decoração. Enfeitei a minha casa em festas pagãs, como Halloween. Declarei que os milagres são apenas truques e enganação de padre. Falei mal de sacerdotes, de bispo, falei mal do Papa. Gente, segundo mandamento. Padre, eu não faço o segundo mandamento. Terceiro mandamento: guardar domingos e dia de festa de guarda. Não preciso ir na igreja, eu rezo em casa. Eu falo com Deus em casa.
Tem um mandamento que fala assim, ó, você tem que ir na missa no final de semana. O cara fala, não precisa, eu faço em casa, eu rezo em casa. Ou seja, aquilo que o padre falou, as pessoas não só, elas não cumprem os mandamentos, como elas mudaram os mandamentos. Não precisa ir na igreja. Tem um mandamento falando que precisa, e o cara está falando que não precisa. Por que perder tempo com igreja, quando eu posso estar me divertindo? Domingo é o dia do meu descanso. Domingo é dia de eu acordar mais tarde. Religião é uma coisa de gente idiota que não pensa. Não preciso de igreja, odeio padre, odeio missa, odeio a Bíblia. Rezar para quê? São só palavras. Eu amaldiçoo as pessoas. Prefiro usar o domingo para colocar o trabalho em dia. Eu trabalho todos os domingos, porque é quando eu ganho mais dinheiro. Para mim, domingo é dia de futebol, é dia de churrasco, é dia de ficar com a família, é dia de não fazer nada. Para mim, o descanso não inclui ficar parado ouvindo o sermão do padre. Não me sinto bem em lugares cheios, então evito a missa dominical. Falou o cara que vai no campo de futebol, né? Já tenho Deus no coração, não precisa ir na igreja. Por que tem que ser no domingo? Pode ser qualquer dia. Não acredito num dia específico. Tenho que viajar no domingo, ir no shopping, ir acampar, ir passear, ir ver meus parentes. E tenho uma preguiça, chega na hora de ir na missa, eu tenho uma preguiça. Se Deus está em todo lugar, então posso adorá-lo em qualquer lugar. A missa é sempre chata, a missa é sempre a mesma coisa. Raramente eu penso em rezar. Sou mais um homem de ação. Ir à igreja é uma perda de tempo. Tenho coisas melhores para fazer que participar de serviços na igreja. A ideia da adoração me parece antiquada, coisa de gente passada. Espiritualidade não é algo que levo a sério. Quando estou na igreja, meus pensamentos estão em outro lugar. Fazer parte de uma comunidade religiosa onde as pessoas são hipócritas, vou nada. A oração é uma atividade inútil. Nunca li um texto da Bíblia e nem pretendo fazer. A vida é muito curta para passar dentro da igreja. Sempre arrumo desculpas para não ir à igreja. Acredito que posso ser uma boa pessoa sem precisar frequentar a igreja. Religião é coisa para gente fraca. Não sinto falta de participar de atividades religiosas. Fazer adoração, esse padre está louco. Terceiro mandamento. Quarto mandamento, você lembra qual é? Honrar pai e mãe. As frases que são ditas aí, vamos ver. Não, padre, eu respeito meus pais, vamos ver. Hoje em dia esse negócio de família já foi. De casamento indissolúvel já foi. De filhos já foi. Eu odeio a família tradicional. Que se dane meus filhos, eles que se virem. Que se dane meus pais. Que se dane a minha esposa, minha ex-esposa, meu ex-esposo. Que se dane os meus irmãos. É cada um por si. Não tenho tempo para visitar meus pais.
Minha vida é muito ocupada, não dá tempo de ter tempo com família. Eu não escuto meus pais, eles estão ultrapassados, só pensam em igreja. Só porque eles são meus pais, não significa que eu devo respeitá-los. Eu não pedi para nascer. Discuto com meus pais o tempo todo, porque sou sempre incompreendido. Meus pais estão ficando ranzinza, gagá, só perco tempo com eles. Eles estorvam a minha vida. Meu irmão que cuida dos meus pais, eu não tenho tempo. Meus pais que se virem, eles me fizeram sofrer muito, agora eles que se virem. Não sei porque não morre. Meus amigos que me entendem. Gente, essas frases a gente escuta na confissão, viu? Eu não tenho tempo para ouvir os problemas dos meus filhos. Meu filho já está grande, ele que se vire. Eu uso de castigo físico, de humilhações, de palavrões, para manter meus filhos na linha. Eu faço chantagem emocional com os meus parentes. Eu comparo os meus filhos com os filhos dos outros. Eu comparo um irmão com o outro. Eu quero que meu filho seja aquilo que eu não consegui ser. Eu não vejo meus filhos, mas é por causa da mãe deles, a gente se separou. Esse traste que é o pai deles me paga uma merreca de pensão. Não me importo com as amizades dos meus filhos, não é da minha conta. Eu decido tudo pelos meus filhos. Eu não decido nada pelos meus filhos. Quinto mandamento: não matar. Padre, eu nunca matei ninguém. Vamos ver. Se alguém me desrespeitar, eu resolvo isso com as minhas mãos. Comigo é bateu, levou. A violência é justificável, senão os caras forgam na massa. Não me importo desde que eu obtenha o que eu quero. Mulher, filho, só aprende apanhando. Eu acredito que algumas vidas são simplesmente menos valiosas que outras. Eu nunca perdoarei aquela pessoa. Eles merecem o pior. Eles merecem a morte. Aborto é uma opção conveniente para uma família desestruturada. O bullying é uma parte normal da vida. As crianças precisam aprender a lidar com isso sozinha. Eu me recuso a ajudar aqueles em crise, cada um por si, cada um com seus problemas. Em uma briga, a única coisa que importa é sair por cima. Eu não me importo com lei de trânsito. Ninguém vai mandar no jeito que eu dirijo. Se você está em meu caminho, eu farei o necessário para você ser removido dele. Eu faço piadas sobre situações trágicas. É apenas humor. Não importa se a pessoa vai ficar ofendida. Eu adoro maltratar animais, é só bicho. Não vejo problema em espalhar rumores
que possam destruir a reputação de alguém, eles também falam mal de mim? Para que pôr mais filho nesse mundo? Eu não quero ter filhos. Eu vou ter o número de filhos que eu quiser. Dá uma injeção nele e deixa ele descansar em paz. Vou tomar algo e acabar com esse sofrimento dessa vida. Não aguento mais essa vida. Por que não mata ele logo? Tomara que ele morra. Olha a roupa daquela mulher. Legalize já. Estou bebendo com meu dinheiro. Ninguém paga minhas contas. Deveria ser liberado as drogas, assim pelo menos eles pagavam impostos. Sexto e nono mandamento. Por que junto? Porque tem a ver com a sexualidade. Aqui vai uma lista, hein? Você está achando bastante, você vai ver agora. O sexto mandamento, você lembra, é não pecar contra a castidade. O nono mandamento, não desejar a mulher, o homem do próximo ou da próxima. O importante é ser feliz. Quem disse que viver a sexualidade é pecado? A igreja é culpada dessa repressão sexual. Você é um intolerante. O corpo é seu, faça o que quiser dele. Eu não estou fazendo mal a ninguém com a minha pornografia. É preciso apimentar o casamento. Antes era pecado, agora não é mais. O que meu cônjuge não sabe, não vai machucá-lo. Encontros casuais não contam como infidelidade, são apenas diversão. A monogamia é ultrapassada. Os relacionamentos abertos é que são futuro. Eu mantenho perfis em sites de encontro, mesmo estando casado. Às vezes, um caso é apenas o que você precisa para apimentar a sua vida. Não importa com quem eu durma, desde que cumpra minhas obrigações em casa. Todo mundo trai, só não admite. Se meu parceiro não atende às minhas necessidades sexuais, vou procurar alguém que atenda. Não é traição se não for pego. Eu sou solteiro, então posso me envolver com quem quiser, mesmo se a outra pessoa não for solteira. Agora, depois de divorciada, decidi que não seguiria mais regras de ninguém sobre com quem eu posso estar. Como viúvo, meus filhos criados, não devo satisfação mais para ninguém. Relacionamentos são temporários, o que importa é aproveitar o momento. Fidelidade é uma construção social que não se aplica a todos. Não acredito que a fidelidade deva me restringir a experimentar aspectos novos da minha sexualidade. Se você não está feliz, por que ficar preso num casamento que não funciona? Foi o destino que nos uniu. A pessoa está traindo a outra e vem com esse papo de destino, né? Deus não ia ser contra o nosso amor. A pessoa confunde fogo na carne com amor e bota Deus no meio. Ninguém deve dizer com quem eu posso ou não dormir. A vida é curta demais para não aproveitar. Castidade para quê? A terra vai comer?
Preciso experimentar ela antes do casamento, para ver se eu quero casar com ela. Como homossexual, rejeito a ideia tradicional de relacionamento e exploro livremente a minha sexualidade. Se é amor, não é pecado. Se não estamos casados, tecnicamente não é adultério. Ah, mas a carne é fraca. Quem que definiu o que quer trair? Eu faço as minhas próprias regras. Para mim, o amor é fluido, não é uma constante. Não sou definido sexualmente pelos padrões da sociedade. Vivo minha vida como acho que deve ser vivida. Deus entende as minhas opções. Foi a igreja que transformou sexo em pecado. Entre quatro paredes vale tudo. Eu vejo pornografia porque é uma forma inofensiva de explorar minhas fantasias. Eu vejo pornografia para ser um desabafo diante das realidades da vida. Assistir pornografia não prejudica ninguém, é apenas entretenimento adulto. Repara que as pessoas que fazem propaganda sobre a pornografia, eles falam assim, eles vendem como entretenimento adulto. Não é como se eu estivesse traindo, é só um vídeo. A pornografia é normal, todo mundo vê. Isso me ajuda a entender o que eu gosto na minha intimidade. É uma maneira de aliviar o meu estresse. Eu uso da pornografia para apimentar a minha vida sexual com o meu parceiro. É só curiosidade. Deixo a pornografia a hora que eu quiser. Desde que seja consensual, não tem problema em consumir a pornografia como casal. A pornografia é uma válvula escape de seguro para as minhas fantasias. A pornografia não afeta o meu relacionamento com a minha esposa. Não vejo problema em ter relações sexuais antes do casamento. Isso me ajuda a conhecer melhor meu parceiro. Desde que ambos consintam, não acho que seja errado. Viver juntos antes de casar é a melhor forma de testar a compatibilidade. As normas sobre o sexo antes do casamento são coisa ultrapassada. Matrimônio na igreja é só um papel. Desde que usemos proteção, não há problemas. A sexualidade é para ser explorada livremente. A ideia de casamento como pré-requisito para o sexo é construção social, construção da igreja. Sou jovem, quero aproveitar a vida. Eu não planejo me casar, então por que ficar esperando? As regras sobre a castidade não se aplicam mais na sociedade moderna. Desde que seja entre adultos que concordam, qual é o pecado? 7º e 10º mandamento, os dois juntos, tem a ver com coisas, tem a ver com inveja, tem a ver com roubo. O 7º mandamento é não furtar. O 10º mandamento é não desejar as coisas alheias. Frase que o povo fala: padre, eu não faço o 7º mandamento. Vamos ver. Eu só peguei aquilo porque estava ali, ninguém estava olhando, ninguém estava usando. Eu não declaro meu imposto de renda. É o único jeito de sobreviver nos dias de hoje. Às vezes eu pego algumas coisas do trabalho, eu ganho pouco mesmo.
Alterei um pouco os números do relatório financeiro para me beneficiar na negociação. Eu não pago pelos meus funcionários horas extras. Eles deveriam estar felizes por ter emprego. Mentir um pouco sobre a minha renda me ajudou a conseguir um empréstimo maior. Todo mundo mente. Pegar algumas coisas do hotel não é roubo, está incluído no preço. Não vejo problema em subornar alguém se isso ajuda a acelerar as coisas. No Brasil só funciona assim. Vandalizei aquela propriedade porque não gosto daquele dono. Desperdicei água ou energia. Desperdiçar água ou energia não é problema para mim. Eu posso pagar. Não devolvo o troco a mais que recebo por engano, porque isso para mim é sorte, é esperteza. Contrato pessoas para trabalhar por menos do que o mínimo legal. Eles precisam trabalhar, eles que se sujeitem. Eu vendo produtos falsificados, roubados, mas os clientes querem pagar o mais barato. Uso do tempo do serviço para projetos pessoais, e eles nem percebem. Eu omito informações importantes quando vendo algo usado. Se der, eu pago. Se der, eu devolvo. Evito pagar a conta de restaurante se o serviço foi ruim. Frequentemente exagero em reivindicações de seguros para obter mais dinheiro. Manipulo as horas que trabalho para receber mais do meu empregador. Enrolo no serviço. Não chego na hora, saio mais cedo. Eu não me preocupo em devolver itens que caíram de caminhão de entrega. Justifico não pagar minhas dívidas porque acho que os juros são muito altos. Desvio materiais de construção do conteiros de obra para uso pessoal. Não vejo problema em pagar menos aos trabalhadores imigrantes, porque eles não têm muitas opções. Eu falsifico documentos se isso me ajuda a evitar problemas legais. Adultero produtos que vendo como se fosse de melhor qualidade. Me ajuda a competir no mercado. Sempre tem uma desculpa, gente. Sempre tem um porquê que eu faço isso. Se estou ganhando dinheiro, Deus está me abençoando. Será? Depende de que jeito. O diabo é o príncipe desse mundo. Ele facilita as coisas para quem são dele. Nem todo dinheiro vem de fato de Deus. O dinheiro que vem de Deus é aquele que você ganha de modo honesto e do suor do seu rosto. Dinheiro fácil, alguém está perdendo. Uso a conexão da internet do meu vizinho. Justifico a corrupção com o mal necessário para fazer negócios. Acho que esconder bens para evitar que sejam confiscados em um divórcio é apenas ser esperto. Eu não vou pagar pensão. Está muito pouco essa pensão, vou pedir mais. 8º mandamento: não levantar falso testemunho. E aqui do jeito que a gente fez é o último. Menti sobre as minhas qualificações para conseguir o emprego. Disse que alguém estava envolvido em corrupção sem nenhuma prova. Espalharam um rumor que sabia que era falso, só para ver o que ia acontecer. Espalhei fake news no Zap. Fiz uma fraude no seguro, alegando um roubo que nunca aconteceu. Jurei em tribunal sabendo que o que dizia não era verdade. Exagerei
sobre o meu papel em um projeto para impressionar o meu chefe, o meu professor, o padre. Criei uma história falsa sobre um colega para evitar que ele fosse promovido. Falei mal de um amigo pelas costas para outros amigos. Alterei um documento para beneficiar minha posição numa negociação. Acusei falsamente alguém de roubar no trabalho para encobrir o meu erro. Enganei um cliente sobre a qualidade de um produto para fazer a venda. Espalhei fofocas no escritório, no serviço, para minar a reputação de um colega. Enganei minha família sobre onde eu estive na hora do trabalho. Contei uma mentira que levou à demissão injusta de um colega. Atribuí a culpa de um erro meu a outra pessoa que não podia se defender. Inventei uma história para obter simpatia e atenção dos meus amigos. Manipulei informações em um relatório financeiro para encobrir perdas. Espalhei um boato que um casal estava se separando, embora isso fosse falso. Fiz comentários negativos, fiz comentários falsos de um produto concorrente para ganhar vantagem no mercado. Usei de informações confidenciais ou de segredo de alguém para benefício próprio. Distorci o que alguém disse para fazer que ele estava de acordo com as minhas ideias. Enganei meu parceiro, minha parceira, sobre o preço real de uma compra. Alterei a data de um documento para evitar uma multa. Enviei um e-mail em nome de outra pessoa. Contei aos colegas detalhes pessoais de outro colega sem autorização. Contei com vantagem aos meus amigos os meus pecados. Fiz uma promessa sabendo que não tinha intenção de cumpri-la. Menti sobre a minha localização em um relacionamento. Inventei uma desculpa falsa para não ir num evento que era minha obrigação. Criei um perfil falso nas redes sociais para espionar alguém. Afirmei ter uma doença grave para evitar responsabilidades no trabalho. Menti sobre estar doente para evitar um compromisso que não queria cumprir. Enganei minha parceira, minha esposa, dizendo que havia trabalhado até tarde quando estava em outro lugar. Falsifiquei um atestado médico para cobrir minhas faltas no trabalho. Disse aos meus pais que o dinheiro que pedi era para livros, quando na verdade era para sair. Atribuí a responsabilidade de um erro grave no trabalho a um estagiário. Bota a conta no mais fraco. Manipulei testemunhas para corroborar minha versão dos fatos em uma disputa. Disse a um amigo que seu segredo estava seguro comigo e depois falei para todo mundo. Enganei um cliente sobre a origem de um produto para garantir a venda. Comentei que um colega tinha problemas com álcool, com drogas, baseado em rumores sem fundamento. Reclamei de um produto perfeitamente bom só para conseguir o reembolso dele. Falei mal do meu ex-namorado, da minha ex-namorada, para amigos comuns, para influenciá-los a ficarem contra ele. Falsifiquei a assinatura de um colega em um documento interno.
Disse que tinha terminado um projeto quando ainda falava muito mais para completar. Inventei um compromisso familiar para sair mais cedo do trabalho. Escondi informações sobre um defeito em meu carro ao vendê-lo. Prometi a vários amigos ajudar em projetos, sabendo que não ia fazer. Menti sobre a razão de um rompimento para me parecer a vítima. Enganei meus filhos sobre o motivo de não poderem ver o seu pai ou ver a sua mãe. Fiz com que um erro parecesse um acidente, quando na verdade foi negligência minha. Fiz-me de coitado, contando algo de forma dramática. Afirmei ter sido vítima de um crime só para ganhar atenção e simpatia. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Até que ponto essas frases não estão na nossa boca, gente? Como o padre falou, quando a gente pega e olha os pecados, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome em vão. Talvez a impressão que você tenha é que você não fez nenhum. Mas aí, vendo essas frases, você vê o quanto que a gente precisa mudar. Quem assistiu o Auto da Compadecida, aquele filme é muito bom, gente, inclusive na teologia dele, viu? Na hora do juízo, você vai lembrar, no juízo deles, que o demônio abre um livrão lá e começa a apontar. Essas frases aqui, o demônio vai usar no dia do seu juízo. Fraudou uma pessoa, espalhou o defeito de alguém, ele vai falar tudo aquilo que você tem feito. Se você tiver confessado, Jesus vai falar assim, pode parar, que eu já assumi a consequência desse pecado. Agora, se você não tiver confessado, ele não tem o que fazer. O demônio vai acusar e vai ficar Jesus, Nossa Senhora, o seu santo devoção, o seu anjo da guarda, em silêncio, não tem o que fazer. Mas se você confessou, ele vai te falar assim, opa, pera. Se você mudou, ele vai falar, pera. Vamos parar de ilusão, gente. Vamos parar de achar que a gente é mais do que a gente é. Parar de achar que a gente é santo já. Faz o rastelo aí, passa o rastelo aí e vê quanto de frase que tem aqui. Como o padre falou, vai ficar gravado. Quando você for confessar, antes da confissão, faz esse exame de consciência e vê lá se eu não fiz. Marca no caderno e vai confessar. Faz uma confissão boa. Antes do Corpus Christi, na véspera do Corpus Christi, nós vamos ter aquela jornada de confissão, aquele dia que os padres ficam lá o dia inteiro confessando, aqui na paróquia. Já vai se preparando, e chega lá e derruba tudo, e fala tudo, não precisa contar história, só se chegar e falar assim, padre, eu fiz isso, fiz isso. E vão parar de falar certas frases, que no fundo são frases de gente que não acredita em Deus. Parar de falar certas coisas aqui, que a gente fala que ama Deus, mas acaba tendo vida igual a turma lá de fora. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,